Galerinha amada, hoje eu vou usar o meu quadro para explicar para vocês então a diferença da aposentadoria por tempo de contribuição e das três aposentadorias por idade, híbrida, rural e urbana. Eu postei um vídeo ontem, eu acho, sobre a aposentadoria híbrida e eu vi que surgiram muitas confusões do seu enquadramento, então eu vou ampliar isso aqui para que vocês visualizem de uma maneira melhor, tá? Bom, aposentadoria por tempo de contribuição. Vocês sabem que para quem se filiar ao INSS depois do dia 13 de novembro de 2019, ela já não existe mais. Ela é uma aposentadoria que só existiu para quem se filiou ao INSS antes da reforma da Previdência. Ainda existem resquícios dela, porque muitos clientes ainda têm o direito adquirido, né? Ainda conquistaram o direito a se aposentar por ela até o dia 13 de novembro de 2019. E ela ainda tem regras de transição que vão valer aí por longos anos. Então, é uma aposentadoria que ainda está ativa, tá? Nessa modalidade de aposentadoria, eu não tinha idade mínima, bastava eu comprovar o tempo e a carência mínimos exigidos na lei. O tempo de contribuição para o homem era de 35 anos e o tempo de idade para a mulher era, o tempo de contribuição da mulher era de 30. Além desse requisito, eu tinha que ter 180 meses de carência. Tá, Júlia, afinal de contas, qual é a diferença de carência e tempo de contribuição? Antes da reforma da Previdência, eu calculava o tempo de contribuição em dias. Então, digamos que eu tenha trabalhado do dia 29 de setembro até o dia 5 de outubro. Eu tenho 7 dias de tempo de contribuição. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho 2 meses de carência, porque eu tenho uma carência em setembro e uma carência em outubro. Em termos de contagem, essa é a diferença delas, tá? Agora, em termos de enquadramento, o tempo de contribuição, por exemplo, eu posso ter trabalhado 5 anos da minha vida como advogada e não contribuir para o INSS. Mas eu posso fazer a comprovação dessa atividade e recolher as indenizações atrasadas. Eu vou usar esse tempo como tempo de contribuição, mas ele não vai contar como carência. Porque a carência, ela só conta quando eu faço uma contribuição em dia, se eu sou responsável pelo recolhimento, como o contribuinte individual e o facultativo. E quando é carteira de trabalho, tudo que está na carteira é carência, tá? Isso não é problema nenhum, porque a obrigação do recolhimento não é do empregado, e sim do empregador. Mesmo que o empregador não tenha recolhido contribuição, tá lá na carteira, vai contar como carência. Então esses são os pilares básicos dela, tá? Por que se exige carência mínima? Para que isso não faça com que o segurado nunca contribua para o INSS e na hora que ele achar que quer se aposentar, ele paga todos os anos de atrasados, entende? Então, para que isso mantenha o segurado contribuindo efetivamente para o INSS, existe o requisito da carência, tá? A carência existe para todo e qualquer benefício programável. Então, para qualquer tipo de aposentadoria programada, o requisito mínimo é 180 meses de carência, tá? Aposentadoria especial, aposentadoria por idade, todas elas têm essa exigência mínima de 180 meses de carência, certo? Aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, eu posso usar tempo rural também. Então, eu posso usar os tempos da carteira, eu posso usar os tempos de contribuinte individual e eu também posso pedir para reconhecer tempo de atividade rural para contar como tempo de contribuição. Até outubro de 1991, se eu fizer uma comprovação que eu desenvolvi uma atividade rural, eu não preciso nem indenizar o INSS. Eu só faço a comprovação e já uso como tempo de contribuição, mas não como carência, certo? Já o período depois de 1991, se eu quiser usar como tempo de contribuição, eu preciso indenizar. Eu preciso pagar o INSS como se eu fosse um contribuinte individual, por uma função da mudança legislativa. Mas isso não é aposentadoria híbrida. Isso é aposentadoria por tempo de contribuição, misturando aí tempo de contribuição urbana com averbamentos de atividades rurais, tá? Agora, em contrapartida, eu tenho as aposentadorias por idade, todas ainda vigentes, né? Isso não mudou, só mudaram alguns requisitos. Então, para quem já estava afiliado ao INSS, na aposentadoria por idade urbana, a gente tem o requisito de 180 contribuições urbanas, tá? E eu preciso comprovar aqui 65 anos de idade se homem e 60 anos e meio a mulher, que vai aumentar progressivamente até 62, tá? Já na aposentadoria rural, que não sofreu mudança nenhuma com a reforma da Previdência, eu preciso ter 60 anos de idade homem e 55 anos de idade mulher. E preciso ter 180 meses de carência. Na aposentadoria rural pura, eu não preciso comprovar pagamento de contribuição. Essa carência, ela é a comprovação do desenvolvimento da atividade como segurado especial. Então, eu comprovo que eu trabalhei na agricultura, que eu trabalhei como agricultor, que se enquadra no regime de economia familiar, no que a lei classifica como segurado especial.
e eu consigo essa aposentadoria. Um requisito dela muito interessante, que é o que deu abertura para a aposentadoria híbrida, é que nas vésperas ali de completar a idade, no período imediatamente anterior a completar a idade, eu preciso comprovar que eu continuo sobrevivendo exclusivamente da agricultura, que eu ainda sou um segurado especial. E é esse requisito que abriu margem para a aposentadoria híbrida, porque muitos segurados trabalharam uma vida inteira na lavoura e logo antes de completar a idade desistiram de trabalhar na agricultura e foram para a cidade. E aí o que aconteceu? Ficaram sem benefício nenhum, porque eles não têm 180 meses de contribuição urbana e também não tem como comprovar que eles continuam na atividade rural quando completam a idade. Por isso que é um dos motivos que nasceu a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, o requisito de idade é o mesmo da urbana, tá? 65 anos de idade o homem, 60 anos e meio a mulher, aumentando até 62. Agora, para carência, eu posso mesclar. Tanto faz quantas, não precisa ser 90, não precisa ter ser 100, 80, eu posso ter 179 contribuições urbanas e uma comprovação de carência rural. Eu posso ter 179 comprovações de carência rural e uma contribuição urbana. É o suficiente para me enquadrar na aposentadoria híbrida, tá? Por isso que se confunde a aposentadoria por tempo com a averbação rural com a aposentadoria híbrida, porque realmente as duas mesclam tempo de atividade rural com tempo de atividade urbana, mas os seus requisitos são diferentes, porque aqui a aposentadoria por tempo, só antes da reforma da Previdência, né, eu tinha esse tempo grande de contribuição que eu precisava comprovar, e na aposentadoria híbrida eu tenho a idade elevada que eu preciso comprovar, mas o número então de carência é bem menor do que ter que comprovar aí 30 anos, 35 anos de contribuição. Ficou claro? Curtidas, quero muitas curtidas para esse vídeo que eu fiz especialmente para vocês. Espero que eu tenha esclarecido algumas pequenas confusões que ficavam aí ainda a respeito da aposentadoria híbrida. E comentem aqui embaixo sugestões de temas que vocês querem ouvir nos próximos vídeos. Até mais! Ah, muito importante, não se esqueçam de se inscrever para o nosso super webinário que vai ser realizado na segunda, terça e quarta da semana que vem, 3 horas da tarde ao vivo, sobre a modernização dos cálculos no planejamento previdenciário. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na carreira de vocês. Eu tô esperando vocês.